Fala galera, beleza? Aqui é Jambo Elegante com mais um tutorial de After Effects com o plugin Element 3D versão 2.2 e dessa vez nós vamos criar uma cena super complexa. Nós vamos criar esse globo 3D aí usando o tema natalino, né, que meio que combina com o momento em que esse vídeo está sendo upado. Lembrando que tudo que você vai precisar para acompanhar esse tutorial vai estar no link aí na descrição, inclusive o projeto editável. Certo? Então baixa lá e vamos aqui. After Effects aberto, Ctrl N, vamos escolher aqui a opção HDTV 1080 e OK. Full HD, beleza, deixa eu nomear ela aqui como Globo de Neve. E dentro dela nós vamos criar um sólido, botão direito, New Solid, Element 3D. Beleza, agora efeitos, Video Copilot, Element 3D e bora lá. Scene Setup. Primeiramente nós vamos criar a base do nosso globo de neve, vindo aqui em Create Tubo. Vamos criar um Tube, clicar aqui na setinha para a gente poder, com o Alt pressionado e o botão direito, fazer aqui as rotações da câmera e para ir manipulando. Vamos lá então, abrir, selecionar aqui o Tube Model, aumentar o raio, acho que mais ou menos assim está bom, deixar mais ou menos assim, diminuir um pouquinho aqui a altura dele, jogar um 0.4 na altura, os sides deixar em 90, ficar mais suave essa bordinha. E aqui no Tube Model ainda podemos diminuir um pouquinho o chamfer. Beleza. Então temos aqui essa base. Agora vamos criar um cilindro, certo? Beleza. Temos aqui esse cilindro. Vamos deixar ele com sides de 90 também. Vai ser um padrão. Agora vamos deixar ele um pouquinho menor que o tubo. Vem aqui no Radius, deixa um pouquinho menor, tipo assim, diminuir a altura dele, jogar aqui pra cima, vamos ver aqui embaixo, deixar mais ou menos assim. Acho que esse tubo tá muito alto, diminuir um pouquinho mais aqui, deixar ponto 20, então beleza. Diminuir também um pouquinho aqui o chamfer nesse cara. E já temos aqui uma base. Agora eu já vou fazer a textura desse cara. Vou vir aqui em Pro Shaders. Você tem que ter essa coleção do Pro Shaders 2 ou criar a sua própria, né? Vamos colocar esse. Vamos achar aqui uma textura bacana de madeira. Essa textura aqui tá legal. Só que antes nós temos que vir aqui no UV Mapping. Vamos jogar aqui um 13 nesse cara. Diminuir um pouquinho aqui no eixo Y. 0.5. Já fica legal, só que eu acho que está um pouco escura demais essa textura. Vou vir aqui no Diffuse e vou no Brightness, aumentar um pouco aqui o Brightness. E um pouquinho, bem pouquinho aqui com o auxílio do Ctrl pressionado, dá um pouquinho mais de contraste para ela ficar um pouquinho mais vermelho. Agora eu vou vir aqui em Create, ainda trabalhando nessa base, vou criar uma Torus. E aqui agora a gente aumenta o raio 1, também o raio 2. E vamos deixar ele mais fininho assim. Na verdade, usar aqui essa referência, ele tampou, beleza, e joga aqui para baixo o interno. Vamos subir um pouco. É isso aí, bem isso. Vamos deixar aqui o Ring Segments em 90 e diminuir um pouquinho mais aqui. E eu acho que é isso aí. Nesses caras aqui vou colocar uma textura
de ouro, pegar aqui no Physical Gold, e nós já temos aqui o primeiro nível da nossa base. Agora eu vou selecionar tanto o cilindro quanto a Torus, com o Shift pressionado, faço uma dupla seleção, e com o Alt pressionado, eu movo para cima aqui os elementos e ele gera uma cópia para mim. Isso é muito legal. E com eles ainda selecionado, clico aqui na ferramenta de escala e diminuo um pouquinho a escala deles. Volto para a ferramenta de translação e desço, criando aqui esse degrau, que é o objetivo. E repito a operação, Alt pressionado, duplico, pego aqui a escala, diminuo e desço novamente. Isso vai nos dar essa base aqui, tá bem interessante, tá bem legal. Vou pegar essa Torus, Alt pressionado, desço ela um pouco. Nesse caso aqui eu vou aumentar um pouquinho o raio 2 dela. E a mesma coisa aqui na de baixo, ali na divisa ali. E aumento um pouquinho o Radial 2. E eu já estou praticamente com a minha base pronta. Aliás, ela está pronta. Não tenho mais o que mexer nessa base. Posso dar um OK. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar esse modelo 3D aqui. Vou criar uma câmera. Layer New Camera. Preset de 35mm. Dou um OK. Agora com a ferramenta C, aqui com a tecla C no teclado, ou aqui nessas opções de movimentação de câmera, eu posso mover a câmera e ver como é que está ficando o efeito aqui. Está ficando bacana o nosso modelo, bem legal mesmo. E agora é o seguinte, para eu ter aqui um Element 3D um pouco mais leve, eu vou usar uma nova função do Element 3D versão 2.2, que a gente poder exportar qualquer combinação de objetos 3D que a gente tenha feito dentro do Element 3D em um objeto OBJ. Isso é muito interessante. Então eu vou vir aqui em Utilities, tem aqui a opção Export OBJ, basta pressionar em Generate, colocar aqui, eu já tinha feito uma base, eu vou substituir, base Element 3D, e está feito. Agora eu posso vir aqui no Scene Setup, vou em Import, naquela pasta que eu salvei, base E3D, posso abrir, dando um OK, e tá aqui o nosso objeto. Ele está um pouco maior ali, a escala ficou diferente, mas é só reduzir aqui e já era, né? Então agora a gente tem esse objeto aqui na cena e eu posso inclusive eu posso deletar esses outros objetos aqui. Eu só tenho que ver aqui a parte do UV Mapping, que eu vou ter que usar o mesmo que eu tinha usado aqui, porque ele não salva, 11 e 027. Então pego o carinha ali, venho aqui na base 3D e UV Mapping 11 e 0.27 e isso aí. Posso vir aqui no Scene, jogar essa mesma textura ali e ela vai ficar igualzinho. Pego o Gold, jogo aqui nesses caras, também fechou. Então posso selecionar todos esses caras aqui, opa, todas essas toros e tal, e ir deletando, que eu não vou mais precisar. É bacana, né? Então beleza, estou com a minha base aqui em forma de objeto, não preciso mais mexer nela. Agora eu vou criar aqui a parte de dentro do nosso globo de neve, que você pode fazer ela dentro do Element 3D também, ou fora, que foi o caso que eu fiz. Eu fiz aqui no 3D Max uma ceninha bem rapidinha aqui, só para ilustrar melhor. Então salvei essa cena em OBJ, venho aqui no Element 3D, Import, tem aqui ó, árvore, posso trazer a árvorezinha, ela tá ali, só dar uma escala nela. E eu vou trazer também ali a base, que é aquele chão de neve, né? Pego ele aqui, eu tirei do centro
essa base. Deixa eu tentar recolocar ali, usar o wireframe. Vou colocar o pivô bem aqui no centro, ou basta zerar. É só zerar ali e já era. Então beleza, agora a minha base ela vai encaixar certinha aqui no objeto. Vou aumentar aqui a escala. Show de bola. Pego também minha árvore. Dá uma escalonadinha. Então a nossa base já está pronta. Vou só jogar uma texturinha melhor aqui nessa árvorezinha. Esse verde vai ser esse verde mesmo. Essa textura mesmo. Vou colocar um verdinho um pouco mais claro. E vou tirar o glossness aqui. Deixar bem levinho. Aqui no tronco. Por uma corzinha um pouquinho mais escura. E aqui nessa star. Vou deixar ela amarelona assim mesmo. Só que aqui em Illumination. Vou jogar amarelo aqui mesmo. Porque ela brilhe forte mesmo. Aí, show de bola. Agora vamos criar aquela esfera de vidro que envolve aí o nosso globo de neve. Isso aí. Vou em Create Sphere, né? Temos ali o modelo de esfera. A primeira coisa que eu vou fazer é botar esses segmentos aqui em 35 e aumentar a escala dela, né? Podemos aumentar aqui bastante. Acho que uns 400% tá legal. Podemos subir e posicionar ela aqui. Agora, aqui em Physical, que é um pack que já vem junto do Element 3D. Então agora eu vou colocar o vidro aqui. Então seleciono a textura de vidro aplicada. Vou aqui em Advanced, aqui embaixo. E dou um Force Opacity de 50%. Para a gente conseguir enxergar a nossa árvorezinha ali dentro. Acho que dá para diminuir um pouquinho essa esfera, ela ficou muito grande. Vou jogar aqui uns 370 mais ou menos. Para baixo. Isso aí. Ficou legal. Se você quiser, você pode aumentar a árvorezinha também. Não tem problema nenhum. E é isso aí. Temos um globo de neve bem legal. Interessante. E agora temos aqui o nosso globo de neve na cena. Vamos criar agora aquela neve que fica caindo dentro do globo. Para isso vamos criar uma nova composição. Ctrl N. Aqui eu vou deixar 1000 por 1000. Beleza. Agora Ctrl Y. Criar aqui um sólido chamado neve. E criar neve aqui é bem tranquilo. Vamos em efeitos, Simulation, Snowfall. Então, Snowfall simula a queda da neve. Então, vamos só mudar algumas coisinhas aqui. O size eu vou deixar em 7. O speed em 550. Wind, vou deixar negativo aqui, menos 250. Que já vai dar um efeito bem bacana. Na verdade, eu vou deixar até mais, menos 350. E aumentar aqui a variação para 50. Então a gente já vai ter um movimento bem orgânico, bem natural. Agora eu vou pegar essa neve, vou colocar o Blend Mode em Add e vou duplicar bastante aqui, umas 5, 6 vezes, para que ela fique bem clarinha e a gente consiga visualizar melhor lá no globo de neve. Então beleza, o que eu vou fazer aqui também é criar um outro sólido preto, nossa vinheta, que é muito importante nesse efeito. Então seleciono aqui a Ellipse Tool para fazer como se fosse uma máscara, dou um duplo clique, ela vai recortar um círculo perfeito, dou um Subtract, abro aqui as opções da máscara, aumento um pouquinho a expansão e dou bastante Feather, porque aqui o objetivo, na verdade, eu vou até diminuir a expansão aqui,
é a gente deixar as bordas, principalmente aqui nos cantos, bem escuras, preta, né, sem partículas. Mais ou menos assim é o ideal. Agora vou vir aqui essa comp vai chamar neve. Vou vir aqui na composição do globo de neve, vou trazer a composição da neve para essa composição, vou tirar a visibilidade, selecionar o elemento 3D. Uma coisa muito importante, a nossa neve ela vai ficar num layer separado do layer do elemento 3D. Então para isso a gente vai duplicar o layer do elemento 3D. Agora nós temos dois globos de neve na cena, e nessa cópia aqui eu vou colocar o nome de elemento 3D neve. Agora é muito importante fazer o seguinte, vamos aqui no Scene Setup, nós vamos deletar apenas a árvore e a base, a gente não vai precisar. Essa esfera nós vamos aplicar aqui a gente vai vir aqui na textura, botão direito, Reset, a gente vai deixar uma textura neutra. Aí sem mudar nada, vamos aqui no Diffuse, mas antes, não adianta no Diffuse agora, a gente tem que vir aqui no elemento 3D da neve, vir aqui no Custom Layers, Custom Texture Maps e selecionar aqui no Layer 1 a composição da neve, para que aquela composição que a gente fez aqui, da neve caindo, seja lida como uma textura dentro do elemento 3D. Agora sim, aqui no elemento 3D da neve, vamos em Diffuse, clicamos aqui na palavrinha Non-Set, e aqui nessa opção Drop Down aqui, nós vamos selecionar Custom Layers 1, que é a neve. Damos um OK, e note que a nossa neve já vai estar ali, caindo bonitamente. Então beleza, a gente tem aqui os nossos flocos caindo, né? Show de bola. Agora é muito importante também que a gente aplique nessa base que sobrou aqui no elemento 3D da neve o Mate Shadow nesses caras, porque eles vão servir de máscara aqui para nossa esfera na hora que a gente precisar fazer alguma visualização por baixo, né? Então o Mate Shadow ele vai fazer o recorte ali pra gente. Então nesse caso aqui, o que sobrou no elemento 3D da neve é a esfera, já com alguns reflexos, com os nossos floquinhos ali caindo. Aí no outro elemento 3D nós temos a nossa cena normal. Então, para a gente mesclar as duas cenas, basta agora eu vir aqui no elemento 3D da neve, transformar de normal para Add, que vai dar esse efeito aqui, que é o efeito desejado, que é desses floquinhos de neve caindo dentro do globo de neve, né? Muito interessante, estou gostando bastante do resultado. Tá ficando aqui realmente bem legal, sem falar que agora a gente pode também fazer um controle da neve aqui, né? Deixar com mais opacidade, menos opacidade e etc. Então beleza, galera, temos aqui o nosso globo pronto, já está finalizado. Agora vamos compor ele numa cena final, né? Então vou criar aqui um background, Ctrl Y, chamar aqui o sólido de BG, vou em Generate, Gradient Ramp, colocar aqui um vermelho mais claro e aqui um vermelho bem escuro, transformar para Radial Ramp, trazer esse ponto mais claro para o centro e afastar aqui o mais escuro. Já vai ter esse background, jogar aqui para trás de todos, a gente já vai ter a nossa ceninha bem bacana. Vou voltar no elemento 3D, que eu esqueci de um processo, a gente vai fazer ali um chãozinho para ele. Vamos em Create, Plane, podemos aumentar a escala, você vê ali que ele está cortando, então basta baixar um pouquinho e jogar também o efeito, o material de Mate Shadow nele. Beleza, aqui a gente não vai ver nada ainda, mas agora é só ligarmos aqui no Render Settings o Ambient Occlusion
Aumentar aqui um pouquinho a força dele. Aqui a gente já vai ter aqui uma basezinha para o nosso efeito. Jogar o Radius em 5. Nesse caso a gente vai ter que aumentar um pouquinho mais aqui a intensidade. Jogar ele para o 15 mesmo. Jogar um Samples em 32 e um Multisampling em 1. Acho que já está bacana. Na hora de renderizar eu boto em 2. Para trabalhar aqui, 1 já está bacana. Já um pouquinho cinza. Vamos jogar um pouquinho pro vermelho aqui. E já ficou bem mais legal agora. Com aquele chãozinho. Eu não vou jogar nenhuma luz aqui. Eu vou simplesmente selecionar o limite 3D. Colocar um Curves nele. E dar uma tratada por aqui mesmo. Acho que não há necessidade de colocar luzes. Se bem que é bem tranquilo também. Você bota aqui duas views. Ctrl Alt Shift L. Light. Colocar aqui, por exemplo, um spot. Pega esse spot. Joga aqui para trás, por exemplo. A gente já consegue fazer uma iluminação de contra ali, ó. Pode aumentar a intensidade. Ele vai interagir legal. Então jogar uma luz mais vermelhinha, já que tem um ambiente vermelho. E aqui na frente, chamou outra luz, Ctrl Alt Shift L. Dessa vez uma luz pontual. Só para fazer essa iluminação frontal, que podemos subir ela também. Afastar um pouquinho. E com um duplo A aqui, ó, aperto o A duas vezes seguidas. Eu tenho aqui as opções da luz. Já nem preciso mais das duas views. Aí você joga aqui a intensidade que você achar melhor. Pode pôr uma corzinha. A luz ficar mais interessante. Não gostei do azul. Então agora eu vou criar aqui uma animação de câmera com esse nosso objeto. Ctrl Alt Shift C, criar uma câmera 28mm, ok. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar ela dentro do globo, aqui na ideia que eu tive. Aqui dentro do globo a gente vê que a parte do fundo some, né? Deixa eu vir aqui no Element 3D, então acho que é na textura, vou aqui no vidro, aqui em Advanced, Draw Back Face, que vai ficar meio bagunça isso aí, né? Melhor não, melhor tentar fazer no de neve. Neve acho que pode funcionar melhor. Vem aqui, Glass, Drawback Faces. Como é que ele fica? Ele fica passando na frente, né? Porque ele tá na frente. Se por atrás ele não vai, mas aqui daí fica... Não, até rola. Legal, então fechou. Aqui dentro a gente coloca nossa câmera aqui na base da nossa árvore. Vou marcar um keyframe. Primeiramente vou chamar aqui a posição com o P e o ponto de interesse com o Shift A. E vou marcar um keyframe em cada um. Sei lá, uns 3 segundos aqui. Vamos subir a câmera. Chegar aqui na estrela. Usando uma angulação. Sobe um pouquinho, a gente pode até pôr um brilho depois nessa estrela. Fica bem legal. Então, a câmera ó, faz isso daqui. O nosso objeto. Bem legal. Seleciono todos os keyframes. F9. Apliquei um Easy Ease. Vou dar aqui para Speed Graph. Vou dar aqui uma curvinha. Esses caras. Saia suave. Ganhe velocidade e perca velocidade na hora de parar. Fica mais interessante. A nevezinha caindo lá atrás. Dá aqui 1,5 segundos. E saímos.
Vou deixar um pouquinho mais devagar o movimento e aplicar as nossas curvas de animação para buscar uma suavidade maior. Nossa, show de bola. É para dar uma disfarçada. Se bem que nem causa muitos problemas. Mas o que você poderia fazer é colocar um Adjustment Layer, New Adjustment Layer, sei lá, um efeito de distorção, Bold. Acho que Bold é legal. Acho que dá um Bold aqui, tipo, meio assim, sabe? Então assim, em 0, ele não causa nenhuma diferença. Então ele vem assim, Bold Age. Deixa eu ver aqui. Faz uma parada meio assim. Se estiver saindo, volta a 0. Né? Tentar aqui dar uma suavizada. F9. O movimento é muito rápido, né? Vamos deixar o movimento da câmera mais longo então, que a gente tente deixar mais suave aqui essa transição. Isso aí. Ele meio que faz a transição. Agora você pode colocar uma foto, colocar um texto. Fica a seu critério. Vou colocar aqui uma mensagem de Feliz Natal. Cor branca. Até transformar ele em 3D. Opa! Em 3D. Saiu pra lá, né? Só posicionar. Aí, Feliz Natal. Pode até buscar um melhor enquadramento agora com esse texto, que ele caiba melhor aqui na cena. Aí vou aqui no Material Options, Accept Lights, No. E é isso aí. Então galera, terminamos aqui essa cena. Achei que ficou bem legal, ficou bem interessante. Dá pra melhorar, né, se você tentar compor melhor e tal, fazer algum efeito. Mas achei que o resultado ficou bem interessante. E espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal para novos vídeos tutoriais de After Effects. Beleza, galera? Então um abraço, fique com Deus, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até ano que vem. Um abraço, falou!